Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais uma conversa do nosso grupo, do nosso canal Três Cabeças. Sejam todos bem-vindos, unam-se a nós para falarmos de literatura de uma maneira descompromissada, descontraída, aqui no nosso canal. Queria fazer as honras de apresentar, meu nome é Breno Alves. Meu nome é Luciano Martins e eu sou o Francisco Clever. Chico Clever. Muito bem. No mês passado a gente falou sobre o livro, sobre a literatura russa com Tolstói, A Felicidade Conjugal, e nesse mês nós vamos adentrar num dos clássicos da literatura francesa, que é o Honoré de Balzac, ou, aportuguesando, porque aqui a gente é desses, Honoré de Balzac. É porque o meu francês não é bom, eu acredito que o de vocês dois também não seja. Então a gente vai falar esse mês do Balzac, do Eugênia Grandet, que faz parte de um grande compilado de romances do Balzac, chamado Comédia Humana, que a gente vai falar daqui a pouco, a grande obra do Balzac, escritor francês do século XIX, que viveu entre 1799 e 1850. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, né, curta, né, dê o seu like para os nossos vídeos, divulgue nas suas redes sociais para que a gente possa aumentar a nossa participação na vida das pessoas e que a gente possa alcançar, com a nossa conversa sobre literatura, até mais e mais pessoas, tá bom? Comentem, deem sugestões, reclamações, falem aquilo que vocês estão achando do nosso canal, fiquem à vontade. E aí, assim, antes da gente adentrar mesmo no romance, eu queria saber de vocês dois, assim, como é que foi a leitura do livro do mês, né? Como é que foi entrar em contato pela primeira vez com a literatura do Balzac? Eu acredito que para vocês aconteceu o mesmo que comigo, né? Eu não tinha tido ainda a possibilidade de ler nada do Balzac. Sempre tinha ouvido muito falar da obra dele, dos livros dele, mas nunca tinha lido nada. Eu queria saber se com vocês também era a mesma coisa e como é que foi a leitura para vocês. Assim, para a gente primeiro dar um primeiro esboço de como foi essa experiência de leitura. Clever. Para mim a leitura foi boa, a forma que ele escreve, a forma, fazendo um comparativo com o livro que a gente leu do Tolstói, ele detalha um pouco mais. Eu às vezes no início, assim, até uns 40% do livro eu achei um pouco enfadonho, mas depois eu fui entender aí o porquê daquela descrição toda, da forma como ele escreveu, como ele detalhou, que ele explicou na obra. Mas foi um livro que realmente você consegue viver, ver, visualizar, ter raiva, se alegrar, consegue ter esses sentimentos aí dentro desse romance. Por isso que é um clássico, né? Por isso que é um clássico que consegue trazer esses sentimentos aí nessa leitura. Bom, eu tive uma experiência muito parecida com a que o Clever acabou de descrever, porque no início também eu me deparei com uma narrativa que continha muita descrição, não é? E a princípio eu me perguntava muito o porquê dele ser tão descritivo, o porquê de tantos detalhes, mas é bom perceber como isso vai se desenvolvendo, né, ao longo da história, que existe realmente uma razão para aquela descrição, não é uma descrição avulsa, sem sentido. Na verdade é porque o sentido ele vai ser encontrado um pouco mais adiante do livro. Então, foi o meu primeiro contato também com Balzac, e eu não o conhecia, e tive a agradável surpresa, né, de, através do livro Eugênia Grandet, entrar um pouco e mergulhar um pouco, né, na visão dele do que era a sociedade da época em que ele vivia, nos dramas vividos pelas pessoas daquela época, e na forma mais diversa de comportamento, né? Então, para mim, foi bastante agradável a leitura. Por enquanto, eu vou falar só isso.
Eu gostei muito também, eu não conhecia, como eu falei antes, a obra dele, e eu achei muito interessante a maneira clara como ele escreve. Ele não existe não tem assim um estilo muito difícil, apesar de ser bem descritivo. Eu achei o texto do Balzac muito claro, assim, muito transparente, assim. Ele não inventa muito a roda, sabe, assim, de maneira a criar uma coisa mais estilosa. Não, a impressão que a gente dá é que ele está fazendo um relato quase jornalístico, assim. Existe uma clareza, assim, quando você vê a maneira como ele descreve, a maneira como ele aponta os comportamentos dos personagens, a maneira como ele vai entrando mesmo na minúcia daquele envolvimento familiar. Eu achei muito interessante isso. Eu acho que é um livro assim que à medida que você vai passando, à medida que você vai lendo, ele vai crescendo, assim, ele vai despertando cada vez mais o teu interesse, porque você quer ver como é que vai terminar, né, aquela história. Ele vai preparando, né, o terreno, ele vai desenhando tão bem os personagens e aquela intriga toda, ela vai sendo tão bem feita, tão bem amarrada, que você vai cada vez mais entrando naquilo. Eu achei muito interessante essa maneira de escrever, né, porque a gente não se perde muito. É porque às vezes acontece da gente ler certos autores que aí você precisa primeiro decodificar o estilo dele, como é que ele escreve, né? Por exemplo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler algum livro do Saramago, mas aí você primeiro precisa entender o jeito que ele escreve para depois você embarcar. Não estou dizendo que é ruim ou bom, estou dizendo apenas que é uma maneira diferente. E eu, nesse estilo do Balzac, eu achei muito claro, assim, muito transparente a maneira como ele escreve. E eu gostei muito também, assim como vocês, né? E assim, para a gente já ir entrando na discussão a respeito do Balzac, né? Como eu falei para vocês, né? Ele foi um escritor francês que nasceu na cidade de Tours em 20 de maio de 1799 e morreu em Paris no dia 18 de agosto de 1850, né? É um escritor que foi considerado o fundador do realismo na literatura moderna. Até então, a grande corrente literária, o grande movimento literário que dava as cartas na literatura europeia era o romantismo. E o Balzac, ele inicia o realismo nessa literatura moderna. E aí isso também serve um pouco para explicar essa descrição detalhada que ele faz, né? Porque é uma das marcas do realismo na literatura é justamente traçar esse painel o mais fotográfico possível da realidade da sua época, né? Quando a gente olha para a literatura realista brasileira, por exemplo, os livros do Aloysio Azevedo, o Machado de Assis, né, o Adolfo Caminha, você vai ver que existe uma preocupação em ser o mais fidedigno possível àquilo que se passa na realidade concreta. E existe um foco muito maior, né, nessa clareza, em detrimento dos escritores românticos que idealizavam muito os personagens, as intenções, os motivos. Então, assim, para explicar até mesmo, já antecipando um pouco essa explicação dessa descrição detalhada que o Balzac faz, a explicação que os teóricos da literatura fazem sobre a obra do Machado, do Balzac, é exatamente o fato dele ser um desses iniciadores do realismo, não só na literatura francesa, mas na literatura ocidental. A grande obra do Balzac foi a Comédia Humana, que é um grupo de 89 romances, né? Na verdade, a ideia era que a Comédia Humana fosse conter 137 romances, né? Mas muitos deles acabaram ficando no plano das ideias ou ficaram inacabados, e publicados integralmente foram só, assim, bem entre 20 aspas, 87 romances, né? A Divina Comédia, que é essa grande obra do Balzac, ela reúne cerca de 2.500 personagens e contém 10.600 páginas escritas, né? Pouquinha coisa. Ela está ordenada em 3 partes, né, chamadas de estudos de costumes, estudos analíticos e estudos filosóficos. Desses 86 romances, 66 estão relacionados ao que ele chamou de estudos de costumes, a primeira parte. E essa primeira parte ela está dividida em 6 linhas temáticas: cenas da vida privada, cenas da vida
parisiense, cenas da vida política, cenas da vida militar, cenas da vida rural e cenas da vida provinciana, que é onde se encaixa o Eugênio Grandet. Porque qual era o objetivo do Balzac? Era escrever uma obra literária, um conjunto de livros, um conjunto de romances que pudesse traçar um retrato fiel da França da sua época. O objetivo literário do Balzac era fazer um grande painel da vida francesa, levando em consideração cada uma das suas particularidades, não somente a vida citadina, não somente o burburinho da capital, mas também os personagens, os costumes que ele via no interior do país, os costumes do povo, a maneira como as coisas todas se desenvolviam na sociedade do seu tempo. Então, esse era o grande objetivo literário dele, fazer um painel amplo do tempo dele. E é importante também levar em consideração que essa obra do Balzac ela foi feita durante um período, né, ele leva em consideração esse período da restauração, né, que quando a gente sabe dos livros de história, que quando houve a Revolução Francesa, né, houve a ascensão da burguesia, e logo depois a gente tem o Império Napoleônico. E aí Napoleão é um personagem realmente muito importante para o Balzac, porque ele falava muito isso, que ele queria ser na literatura aquilo que Napoleão foi na vida política militar, assim, esse grande personagem, né? Ele tinha essa ambição de, como escritor, chegar ao mesmo patamar de grandeza de Napoleão na vida político-militar, ele ter na literatura. E aí ele tem muito em Napoleão essa figura de proa, de inspiração, de influência para o trabalho dele. Mas é importante também salientar, por exemplo, que o período histórico que é abarcado pelo Eugênio Grandet, que é o livro que a gente está falando agora, é o período da Restauração. Quando Napoleão cai, a monarquia que havia sido destituída volta, mas não já com caráter absolutista, mas já com caráter constitucionalista, que reprimiu um pouco os poderes absolutos do soberano. Então, assim, para ele, Balzac, esse período de volta do Império é algo muito importante para ele, porque ele tinha esse caráter conservador, né? Ele era profundamente aferrado a esse papel, né, de unificação na monarquia. Então, é só para deixar bem claro isso também, esse momento histórico em que ele vai traçar a história da Eugênia Grandet. O livro Eugênia Grandet, na verdade, o nome do livro é Eugênia Grandet, História da Província, né? E o livro foi publicado em 1833 na forma de folhetim no semanário A Europa Literária. E aí depois ele teve 2 edições de livro, né? Uma em 1834 pela editora de Madame Charles Bécher, e outra em 1839 pela editora Gervais Charpentier, né? Aí o francês foi para as cucuias, tá? É como eu consigo ler. O livro ele foi dedicado a uma das amantes de Balzac, a Maria do Fresnay, que veio a ser a mãe da única filha que ele teve, né? E a história de Eugênia Grandet foi baseada na história da família dessa mulher. Depois ficou se sabendo e da história da família dela, porque ela também casou-se com um sujeito que morava no interior, na província, e também tem alguma coisa a ver também com os personagens que foram envolvidos aí nessa história desse casamento. Então ele dedica o livro a essa amante dele, chamada Maria, que é a Maria que a gente vê no início do livro. E a história do livro é a seguinte, né? O livro ele trata da vida dessa mulher, Eugênia Grandet, que é filha de um rico vinhateiro, né, dessa cidade no interior da França chamada Saumur, um homem rico e um homem também muito avarento. Um vinhateiro que fora toneleiro antes de iniciar sua fortuna e que começa a produzir muito, né, e começa
a ganhar muito dinheiro nessa questão da produção de vinhos. E a história do livro fala desse convívio familiar, né, desse homem que é dono dessa vinha, que começa a ganhar muito dinheiro, começa a enriquecer, e da esposa dele, que é uma mulher muito submissa, e dessa filha chamada Eugênia, a famosa Eugênia Grandet, que dá título ao livro. E aí essa família mora nessa cidade, junto com uma criada chamada Nanon, que vai ser uma personagem talvez a mais engraçada do livro. E num dado momento, essa família recebe a visita de um parente, né, do filho do irmão do pai Grandet, pai da Eugênia, esse rico vinhateiro, esse rico fazendeiro, que vem da capital para fazer uma visita ao tio, portando uma carta do pai, irmão do pai Grandet. E aí esse rapaz, vindo da capital, chega nesse ambiente familiar provinciano, e aí é uma sensação, né? Porque são outros costumes, é uma outra moda, um outro comportamento, é um rapaz rico. E aí ele chega nessa casa, entrega essa carta, da qual ele é portador, para o pai Grandet. E através dessa carta, o pai Grandet fica sabendo que esse irmão dele havia se suicidado. Isso não é spoiler não, tá, gente? Isso está no início do livro. E ele havia se suicidado e ele confiava ao irmão os cuidados do filho, Charles Grandet. E aí esse é o detonador de toda a questão do livro, né? Porque, de repente, esse rapaz chega nessa casa que é comandada assim, de maneira muito tirânica por esse pai Grandet, porque ele é muito avarento, então as pessoas elas passam necessidades, apesar de serem pessoas de uma situação financeira bastante confortável, elas passam necessidade, e aí esse rapaz ele entra dentro desse contexto meio que para tentar se adaptar, e aí fica depois sabendo que o pai se suicidou, e aí precisa tomar um rumo na vida, né? Precisa saber o que ele vai fazer, e aí tem esse interesse amoroso com a Eugênia, né? Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, existem duas famílias nessa pequena cidade que estão disputando, já de olho na herança da Eugênia, disputando para ver com quem que ela vai se casar. São dois partidos aí que disputam o amor da Eugênia, porque as pessoas sabem, né, pela quantidade de dinheiro que o pai Grandet possui, ela vai ser uma mulher muito rica, e a pessoa que se casar com ela também vai ser igualmente rica. E aí está armada a grande trama do livro. Eu não vou contar mais nada, né? Quem quiser se deter ao livro, eu confesso que eu me surpreendi muito com o final. Eu achei um final assim muito, muito, muito interessante, porque não é convencional, não é o que você esperaria. Pelo menos não é o que eu esperaria do livro. E eu acho muito interessante, voltando àquilo que eu estava dizendo antes, a maneira como ele vai construindo essa trama faz com que você se interesse cada vez mais em saber como é que vai ser desenvolvido esse interesse amoroso entre ela, Eugênia, e o Charles. O primo, né? Que é esse personagem que ela fica encantada, né? Ela fica encantada com os modos dele, ela fica encantada com a maneira dele ser, e ela acaba se apaixonando por ele. Mas aí, dentro desse contexto, a gente fica nessa curiosidade de saber como é que isso vai se resolver, né? Porque com esse pai, nesse contexto em que ele já não tem mais nada, porque o pai, eu esqueci de comentar, o pai havia se suicidado porque ele havia perdido toda a fortuna dele, né? Todos os negócios haviam sido liquidados e o nome dele já estava sujo em toda Paris. E era uma questão muito séria, né, naquele tempo. Hoje ainda é, mas naquele tempo era mais essa questão da falência, assim, porque era uma desonra para uma pessoa que trabalhasse no comércio, né, para um burguês ser considerado falido. Então, além do fato de ele já não possuir um tostão, havia também toda a questão da desonra do nome dele em Paris. E aí, assim, essa é a grande trama do livro, e a gente fica naquela expectativa de saber como é que isso vai se dar. E aí eu queria saber de vocês também, se é a mesma surpresa que vocês tiveram no final do livro, foi a mesma que eu tive,
Como é que foi para vocês também o avançar da leitura? Se foi fácil, se foi difícil, né? Qual foi o personagem que vocês mais gostaram? Quero saber um pouco de vocês a respeito do livro propriamente dito. Pois é, o livro, como o próprio Pai Grandet, que tu já falou aí da avareza, da ganância que ele tinha, mas o início do livro é todo na ganância. Se for assim, as famílias que disputam entre si, cada um querendo ganhar vantagem, ganhar terreno, querendo agradar o Pai Grandet para poder ter chances, uma disputa, quem vai é um jogo de interesses, de ganância, de dinheiro. E o engraçado é que você vê toda essa ganância, principalmente do Pai Grandet, que me deu muita raiva ao ler, ver que ele economizava na alimentação, ele economizava, passava frio, mas não deixava acender a lareira, era muito... E você vendo que a mãe Grandet e a Eugênia, a própria Nanon, elas incorporaram aquilo e achavam tudo normal, porque e se tivesse alguma coisa a mais, já se escandalizava com aquilo, né? Era muito... Ele não admitia ser contrariado, né? Isso, e até quando falava alguma coisa que ele não queria, ele já tinha o tá, né? Ele já cortava já na lata quando falava alguma coisa que ele não gostava. E realmente o final surpreende justamente por esse contraste com esse início aí do livro de muita pobreza, assim, de uma pobreza espiritual, de ganância, de busca de dinheiro, de até trambiques, né? O próprio Pai Grandet, ele para conseguir algumas coisas, ele enrolava, ele chegou a enganar. E o final, realmente, o que a gente lê do início e vê o desenrolar e vê a Eugênia, como ela foi criada naquele ambiente, naquilo tudo, a gente imagina que talvez o final, e também pela questão do primo, que o final fosse um outro final, mas realmente o final eu gostei muito da forma, da grandeza como terminou, da lição de moral, do contraste em si que refletiu esse início do livro. Espero não ter dado nenhum spoiler aí, não. Mas eu acho que a gente pode ir falando, né, um pouco sobre a história em si mesmo. Bom, para mim, o começo do livro, a gente tinha comentado no começo, ele foi um pouco mais difícil, por ter uma parte muito descritiva. Então, eu me perdia muito naquela descrição das riquezas do Pai Grandet, e eu ia me perguntando, eu ia lendo aquilo e eu ia me perguntando, por que o autor está querendo deixar tão claro que ele é muito rico, né? Porque toda aquela descrição de comparação de riquezas, de bens, formação de fortuna, terras, produção, a forma como ele negociava, tudo aquilo para mim trazia carregada a informação. Olha, este personagem que eu estou apresentando para vocês, ele é muito rico, né? Ele se destaca na região como uma pessoa de riqueza maior. E logo a gente é apresentado aos amigos da família, né, que são as outras duas famílias que vão participar da disputa não tão velada, não é? Porque, na verdade, a boca pequena, a boca miúda da cidade do interior, como ele diz, né? Todo mundo comentava, então todo mundo sabia de alguma forma da disputa que existia pela mão da Eugênia. E uma coisa interessante em falar de avareza, porque o senhor Grandet, ele era a definição da avareza, não é? Contava o leite, a manteiga, gente. Eu fiquei comendo manteiga em casa e me imaginando no livro. Eu digo, gente, isso aqui para eles lá era um luxo. Eu passar uma colherinha de manteiga no meu pão, lá na casa deles era um luxo. E aí eu fiquei percebendo que ele era tão avarento que a própria Eugênia, que nasceu e se criou, foi criada naquele meio,
não sabia, não conhecia as riquezas do pai. Ela não sabia, pelo que eu entendi, ela não sabia que ela era rica, né? Ou que o pai dela era rico, até um determinado momento da narrativa, até um determinado momento da história, ela desconhecia a riqueza. Ela era muito acostumada a uma vida simples, não é? Regrada, ali naquela cidade, naquela casinha simples, numa cidade do interior da França, e que contrastava completamente com o que era a vida na capital. O que ela sabia era que na vida da capital você tinha muitos luxos que, na verdade, era sinônimo para coisas desnecessárias, não é? Quando a pessoa esbanjava, que não havia uma necessidade para aquilo. Me chamou muita atenção também a forma como ele introduz a religiosidade daquele povo. Então, a gente é apresentado a senhora Grandet e a Eugênia Grandet como mulheres religiosas, que possuem todo um destacamento, né, de si, fisicamente, espiritualmente, animicamente, né, as causas religiosas. Isso também me marcou bastante. E a história da nossa ilustríssima e minha personagem favorita do livro, a grande Nanon, né? A grande Nanon. Porque eu percebo, isso é uma que é quase uma Grandet também, né? Sim, que é quase uma Grandet. E eu percebo isso como uma característica do realismo na literatura moderna, ele mostrando o homem como quem ele é. Então, não existe aquele idealismo romântico, né, do que é o homem e quem são os vilões. Então, eu vou percebendo o Sr. Grandet não exatamente como uma pessoa boa, nem ruim, nem má. Embora eu reconheça que a avareza é uma característica dele que se destaca, é a grande característica da personagem, mas em si ele não é um homem bom nem ruim. Ele é um homem que possui vícios, como o Clever falou, ele banca uma desperto, nas negociações ele se faz de besta, não sei se vocês lembram, né, que ele vai dizer, mas eu sou um pobre senhor do interior, que não tem um centavo, eu não entendo. Ele fingia que era gago, né? Fingia gagueira. Fingia que era gago. Então as outras pessoas, elas se iludiam, se deixavam iludir por essa imagem mais bufa, né, dele, tipo um cara desengonçado. É um grande bufão mesmo. Um grande bufão mesmo. E na verdade era o blefe dele, né? Ele era, na verdade, muito esperto, muito inteligente, tinha uma inteligência ímpar para os negócios e utilizava desses maneirismos para poder disfarçar e assim dar os golpes dele. Mas na descoberta dele em relação a Nanon, você percebe que o homem não é exatamente uma criatura 100% ruim, né? Afinal de contas, a Nanon o conheceu num grande momento de necessidade e ele foi a única pessoa que estendeu a mão para ela. Existia um grande interesse da parte dele, afinal de contas, ele conseguiu uma criada, uma empregada 100% fiel, né? Às vezes... Forte, né? Forte, né? Saudável, e que cuidava das coisas dele com uma relação que é mais forte do que uma relação pai com filha, não é? Eu ouso dizer que ele era quase como um deus para ela. E ela não o contrariava e fazia tudo aquilo que ele bem queria, né? Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, porque quando você lê um livro chamado Eugênia Grandet, a imaginação da gente pensa que a grande personagem do livro seria a Eugênia. Se ela está dando o nome dela para o livro, você imagina que ela seja a grande protagonista. E eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu tive, que no começo ela não tinha essa força de protagonista na narrativa. Era uma personagem muito apagada, muito coadjuvante, assim, muito assim, a gente quase não tinha nenhum traço, nem psicológico, nem comportamental, a gente não sabia qual era a dela. Na verdade, assim, no começo do livro, o pai Grandet é realmente o grande protagonista da trama toda, ele que movimenta, ele que faz, ele que acontece. E eu ficava com aquilo, aquilo ficava martelando, essa curiosidade. Meu Deus, quando é que ela vai assumir esse protagonismo? Não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu ficava assim,
por que que ela dá o nome ao livro? Porque Breno, ela não está dizendo nada, ela não fala nada. E... Em relação a isso, eu concordo contigo, eu também tive essa impressão, assim, a Eugênia, na primeira parte do livro, completamente amorfa, né? E eu dizia, eu conheci o sobrenome Grandet, porque eu conheci o pai Grandet, então eu conheci o sobrenome Grandet. E eu queria ver como esse sobrenome influenciava a personagem que dava nome ao livro, né? A Eugênia. E um segundo ponto que me passava muito pela cabeça, porque havia disputa entre as duas famílias, isso é bem descrito na primeira parte, na primeira metade do livro, não é? Pela mão de Eugênia, e só se falava em riqueza, em riqueza, em riqueza, em dinheiro, em negócios, e eu me perguntava, gente, eu não sei ainda se a Eugênia é bonita, se ela é feia, como é que ela é? Porque eu ficava pensando assim, eles só estão falando dinheiro, e se ela for um dragão? Só foi ter uma ideia da questão de beleza em relação a ela quando realmente o primo chegou, né? Que Sim. ela teve aquela descrição que ela não era tão bonita, mas também não era tão feia, era uma menina comum, né? Tá tendo essa ideia, né? Uma moça provinciana, né, que tinha a sua vida, assim, apagada, porque, enfim, não tem como você ter uma vida reluzente num ambiente familiar desse, né? Onde você se priva de tudo, né? Mas isso que tu estava dizendo, Isane, eu acho muito interessante, porque, de uma certa maneira, essa privação toda que ela experimenta na vida familiar dela, provocada por essa avareza do pai, acaba sendo o grande triunfo dela como pessoa, né? Porque ela vai conseguir ter uma grandeza moral que a gente só vai ver na segunda metade do livro, do meio do livro para frente. Essa grandeza moral dela a gente vai vendo aos poucos e que, no meu entendimento, é muito fruto dessa vivência difícil, complicada, né? Restrita que o pai dela impunha à família, né? Porque se ela tivesse tido uma vida vamos dizer assim, condizente com a real situação financeira do pai, talvez o comportamento dela fosse mais frívolo, fosse uma moça assim muito mais afeita àquilo que o dinheiro pode proporcionar. Eu acho que o fato dela ter sido privada de tudo aquilo que o dinheiro dava, ou poderia dar para ela, eu acho que isso, de uma certa maneira, acabou forjando esse caráter dela que a gente destaca, e que acaba ficando mais forte, né, mais reluzente a partir do meio do livro. O que eu percebi, eu não sei se vocês têm essa impressão. O que eu percebi, além do que tu falou, em relação a essa questão, que ela realmente foi acostumada a viver naquilo, a não dar valor às coisas materiais, até porque o pai, quando se referia a tanto a mãe quanto a ela, chorava muita miséria, que tinha pouco dinheiro, que não tinha isso, não tinha aquilo, e foi acostumada realmente com pouco. E o valor que realmente o Isane falou, na parte que ele falou, o que ficou muito forte na primeira parte do livro foi essa parte de religiosidade, tanto da mãe quanto da filha, da participação da igreja, quer dizer que o grande valor que foi conquistado, que ela teve, foi essa parte mais religiosa, né? Porque a parte material em si, ela já foi meio que educada à força a não ter e viver dessa forma como ela viveu, né? Então acho que o grande alicerce que ela teve foi aquela convivência com a mãe e a parte religiosa de ir à missa, de frequentar a igreja e tudo mais. E aí, por que eu falo que a gente começa a enxergar o verdadeiro valor moral da Eugênia? É porque a Eugênia, quando ela se vê nessa situação em que o Carlos passa a morar na casa dela, mas em algum momento vai precisar ter uma mudança em vista dos acontecimentos, ele descobre que o pai faleceu e que ele está na miséria, ela faz um gesto de desprendimento, que é o motor também de toda essa movimentação que acaba acontecendo na vida dela, na vida do Carlos, do Charles, ou Carlos, vai depender da tradução, e que acaba também sendo um motivo que vai desencadear várias questões dentro da própria família, né? Esse desprendimento dela,
que é exatamente o contrário daquilo que o pai prega, né? Enquanto o pai prega tanto essa coisa de guardar, de juntar, de se apegar, de se aferrar, ela tem um outro olhar a respeito das riquezas, né? Ela tem um outro olhar a respeito dos bens materiais. Eu não sei se vocês também tiveram essa visão, porque quando ela faz esse ato de desprendimento, as coisas todas se precipitam na trama, né, do livro. E o que ficou mais assim que eu percebi foi o escândalo que aconteceu com o pai quando soube dessa atitude dessa atitude filha, dela, né? Quando ele ficou escandalizado, foi uma coisa que realmente marcou, teve uma mudança de rota no livro a partir do momento que ele descobre isso, que ela teve esse gesto que para quem não leu, periodicamente o pai Grandet dava uma moeda de ouro para ela e ela ia juntando um seu tesouro e já tinha algum valor já guardado, e por necessidade do desespero do primo, o primo já não tinha mais nada, estava com o nome sujo. Por causa disso, ela ajuda o primo a reerguer a vida e ela doa o valor que ela tinha, que o pai havia dado, e esse gesto de desprendimento escandalizou de uma maneira tal que o pai, quando soube, que mudou drasticamente aí o andamento daquela família. Vai falar, Isane. Esse ponto que o Clever está falando, e tu falaste também, Breno, a partir desse despojamento que a Eugênia tem a favor do seu primo Carlos, a gente percebe, né, um marco forte na narrativa, e todos os personagens evoluem, não é? Então, a senhora Grandet, até então, para mim, no livro, ela era aquela grande mulher submissa, que vivia de uma maneira muito comedida, de acordo com a cartilha que o marido dela ditava. Mas aí, a partir do momento do despojamento da Eugênia, se revela para mim uma outra mãe Grandet, que era uma mãe Grandet que tinha uma cumplicidade, não é? E eu achei, assim, gostoso na leitura de ir mergulhando e descobrindo essa cumplicidade que existia entre ela e a Eugênia e a própria Nanon, né? E eu fui percebendo que a própria Eugênia ia descobrindo isso também, não é? Ela foi descobrindo que na mãe dela ela tinha uma grande amiga, uma grande aliada, uma pessoa com quem ela poderia contar, partilhar seus sentimentalismos. E aí você percebe as personagens evoluindo, né? Elas foram ganhando vida. Então, a Nanon, a mãe Grandet e a própria Eugênia, elas aparecem mais no livro, né? E elas começam a dominar a narrativa, e você vai percebendo mais essas personagens. Gostei muito dessa cumplicidade, a forma como elas torciam por um amor completamente pueril, né? Inocente. Assim, eu li, poxa, Eugênia, vai te apaixonar por esse cara que veio da capital, é sério. Eu concordava com o senhor Grandet. Eu achava que ela não devia se apaixonar por ele, porque um rapaz que cresceu numa família bastante abastarda, né, muito rica, na França, na capital, em Paris, na Boemia, num meio cultural muito forte, ele tinha costumes completamente diferentes, a própria roupa dele era como se fosse uma roupa de príncipe, né? Era marcante a burguesia daquela época querer imitar a riqueza da nobreza, e os modos, a forma de falar, os trejeitos, a forma como ele olhava para as outras pessoas, né? Inicialmente, o Clever até falou que a primeira descrição que a gente tem sobre a beleza da Eugênia é essa beleza monótona, né? Que depois a gente descobre que, na verdade, não é monótona, é uma beleza comum. E a forma como ele se relaciona com ela, então você percebe que existe um abismo entre os dois. Não falando que ele seja bom ou ruim, nem falando que a Eugênia seja boa ou ruim, mas havia uma incompatibilidade. Outra coisa que eu achei bem marcante nesse momento do texto que a gente está falando é que a Eugênia faz o despojamento, né, do ouro, dos tesouros que o Clever falou,
que vai gerar uma certa dinâmica aí no tema, no texto também, e ele se despoja de uma caixinha, não é? Que é uma caixa que ele recebeu de herança da mãe dele, que também já era falecida nesse momento, mas por quem ele tinha muita estima e que para ele tinha todo um valor, né? Financeiro, porque tinha uns detalhes, uns apliques em ouro, mas tinha um valor sentimental muito forte, não é? E aí eles fazem aquela grande jura, porque pela carta do pai dele, do Charles, do Carlos, ele vai precisar ser mandado, enviado pelo tio, para tentar construir riquezas num outro continente, mais precisamente nas famosas Índias, né? E parte dessa riqueza da Eugênia que ela despoja para ele é para ajudá-lo, auxiliá-lo nessa viagem, nesse tempo de aventura. E aí eles fazem a grande promessa, não é? Tipo, de um esperar pelo outro, de que eles serão felizes, de que o sentimento é recíproco, que ela é o grande amor da vida dele. Ele escreve aquela carta para aquela amante dele em Paris, não é? E uma carta... porque tinha a história da amante, né? Agora que eu me lembrei também que tinha a história da amante. Em Paris. E ele fala para a amante que não espere por ele, porque todas essas coisas aconteceram. Ele agora era um rapaz pobre que ia partir em aventura em busca de novas riquezas. Porque, na verdade, também, assim, é um detalhe que eu até já falei antes, mas convém a gente ressaltar, ele também queria conquistar essa fortuna também para limpar o nome do pai, né? Da família, né? Que tinha ficado assim, manchado por causa da questão da ruína, né? Da ruína financeira. Mas uma questão também que eu acho muito interessante, e aqui eu acho que o livro ele forma um par muito interessante com felicidade conjugal, e aí eu não sei se vocês vão concordar comigo, que talvez seja uma viagem da minha cabeça, que nos dois livros a gente vê muito, muito fortemente a questão de você desromantizar o amor. São dois livros que tratam do amor, mas que tratam do amor de uma maneira menos romântica e mais pragmática, mais, como é que eu vou dizer, mais realista. Mais realista. Eu acho que, ao final dos dois romances, a gente fica muito ciente de que o que a gente normalmente vê desse interesse romântico nas novelas, né? Nas novelas que eu digo, nas telenovelas, e nos livros românticos, até mesmo desses livros românticos que eram tão conhecidos, os folhetins que eram tão conhecidos na época do próprio Balzac, que eram as novelas do século XIX, né? Que tinham esse mesmo efeito de seduzir as mocinhas, né? As jovens que liam esses romances e criavam toda essa expectativa para o amor romântico. Eu acho que nos dois livros esse paradigma do amor romântico ele é quebrado por um mundo que não se rege por essas leis, onde o dinheiro, os interesses sociais, né, os interesses financeiros, eles dão a deixa para a vida em sociedade, né? O mundo é muito mais pragmático, muito mais frio, muito mais cínico do que essas histórias românticas querem fazer supor, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, se é uma viagem só da minha cabeça, que ao mesmo tempo que eu li o Eugênia Grandet, eu me lembrava disso também no Felicidade Conjugal, que a gente achava que o livro ia para um lado e ele acabou indo para outro lado completamente diferente. Verdade, ele dá uma puxada assim, a pessoa pro chão, né? Para a realidade. Exatamente. Exatamente. Não é bem assim, né? Eu concordo. E aí Fala, Zé. Não, eu concordo. Eu acho que, eu penso que isso nesse livro, ele veio para dizer para a gente, olha, eu sou o Balzac e eu estou inaugurando o movimento do realismo na literatura moderna. Eu estou falando sério. O próprio desfecho do livro, a forma como ele evolui, o próprio desfecho, não é? Ele é, mais uma vez, muito antirromântico. Né? Ele é muito antirromântico. Então, você percebe isso mesmo de forma bem marcante. Tem dois dados da biografia do Balzac que eu acho interessante colocar aqui para a gente entender também como é que se dá essa dinâmica.
Porque um dos elementos que fazem com que a crítica qualifique a obra do Balzac como eminentemente realista é o fato de que nas obras da comédia humana sempre tem muito fortemente essa questão do pecúnio, né, do dinheiro, sempre tem a questão não somente nesse livro, mas em outros livros a gente percebe muito essa presença do dinheiro, das heranças, das transações comerciais. Lembrando aqui que eu falei para vocês no início, né, que era o interesse do Balzac traçar esse grande painel da sociedade, né, da vivência da sociedade da França do seu tempo. Mas por que isso acontece também? Porque o Balzac, ele era um sujeito que ele queria a glória, né? Por acaso ele escrevia muito bem e ele conseguiu essa glória pela literatura. Mas não era a glória literária propriamente dito que ele buscava uma boa posição social. O Balzac, ele passou a vida dele inteira lutando por esse sonho de ser um cara bem posicionado. Ele chegou a ser dono de uma tipografia, mas acabou falido, porque ele não tinha o menor tino para os negócios. Os primeiros 10 anos da carreira literária do Balzac, ele escrevia assim livros de qualidade, eu não digo nem duvidosa, eu digo qualidade ruim mesmo, para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro. E ele passou esses 10 primeiros anos da carreira dele tentando ver se ele conseguia ali prosperar para chegar numa posição social confortável e poder viver confortavelmente, né? Porque ele vinha de uma família, ele teve uma experiência muito traumática na infância dele de ter vivido no colégio interno, então ele sofreu muito e ele não tinha muito o amor, principalmente da mãe. Ele teve assim uma carência muito grande do afeto materno. E é interessante, e aqui já falando como futuro psicólogo, é interessante que a gente observa essa ausência do amor materno presente nos interesses românticos do Balzac, porque ele passou a vida dele inteira interessando-se por mulheres mais velhas, meio que para buscar suprir essa falta que ele teve. E o Balzac, ele escrevia sempre ali no laço, sempre brigando com os tipógrafos, sempre brigando com os jornais, assim, entregando, e aquela coisa, e sempre escrevendo em cima do laço, assim, para entregar tudo. A obra do Balzac inteira, ela foi feita muito com essa pressão pecuniária, né? E é por isso que muitas vezes os críticos falam que as obras do Balzac, muitas delas, elas traem essa pressa, esse desleixo de uma coisa feita às pressas, porque ele escrevia assim. A realidade financeira dele não permitia que ele tivesse uma tranquilidade para escrever, né, para ele desenvolver a obra dele. Então, ele tinha uma disciplina de trabalho, assim, muito, muito, muito incrível, assim, porque ele trabalhava muito, mas sempre nessas condições, de entregar o trabalho e tal. Então, muitas dessas desilusões que ele acabou tendo em virtude desse problema que ele sempre teve com dinheiro, né? Ele ganhava pouco e ele gastava muito em luxos, porque ele tinha muito essa ilusão da grandeza nobiliárquica. É tanto que o nome dele, na verdade, é Honoré Balzac. O de Balzac ele colocou para dar um ar assim de nobre. E ele chegou até a criar um brasão, como se fosse o brasão da família. Sabe, ele vivia muito essas ilusões do luxo, da riqueza, da posição social. E graças a Deus, assim, ele tinha talento literário suficiente para criar uma obra consistente, de valor, mesmo escrevendo nessas condições. Porque, apesar dele ter gastado muito tempo dele escrevendo aquilo, muitas obras que não tinham valor, assim, escrevendo muita coisa por encomenda também, ele, a partir do momento que ele entendeu que era esse o talento dele, que a grandeza dele iria se revelar a partir do exercício dessa grande ambição que era retratar a França, aí foi quando ele conseguiu cada vez mais conquistar o respeito dos críticos e do público, né? Porque o Balzac, ele não somente é o grande iniciador do realismo na literatura ocidental, como ele é um dos grandes nomes do que a gente convencionou chamar de romance moderno. Porque o romance, como a gente entende hoje, né,
Se você estuda literatura, você imagina assim, o cara é um romancista. Né? O romance ele tem hoje um peso para quem se dedica a estudar literatura e para quem consome literatura muito grande. Mas naquela época, o romance ele não tinha esse status. Né? O romancista, o novelista, era um escritor de uma obra menor. Né? É tanto que vários dos grandes romancistas do século XIX, eles não fizeram parte da Academia Francesa de Letras. O Victor Hugo, que talvez tenha sido a exceção, ele entrou para a academia muito mais pelo fato de ter sido poeta do que pelo fato de ter sido romancista. Mas como Balzac, escrevendo a obra dele, conseguiu um público leitor muito grande, ele trouxe para o romance uma importância enquanto gênero literário que antes ele não tinha. E é por isso que a gente vai ver vários escritores posteriores devedores do Balzac, porque para você escrever romance você tinha que ao menos ler alguma coisa do Balzac para se inspirar. Vocês vejam o seguinte, em 1843, o Dostoiévski traduziu o Eugênia Grandet para o russo. Ou seja, esse livro para o russo foi vertido pelo Dostoiévski, que era um cara que também bebeu muito do Balzac assim, para escrever as suas obras. E por que eu estou fazendo uma digressão muito grande? Desculpa, gente, mas eu estou falando isso exatamente para atestar que na obra do Balzac esse peso do dinheiro ele era muito forte. Então, por isso que quando ele escreve as obras da comédia humana, essa preponderância do dinheiro ela acaba sendo um traço muito significativo das histórias que ele vai contando. Porque você olha para o Eugênia Grandet, é uma história de amor, mas é muito mais uma história de dinheiro. Vamos falar a verdade. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas para mim é uma história pecuniária, muito mais do que uma história romântica. Com certeza. E é interessante você perceber na vida real, né, do Balzac, essa relação dele com o dinheiro, porque ele era um sujeito que já sabia, assim, o quão bom é ter dinheiro e o quão grande é o risco de ter dinheiro, né? Porque a riqueza ela pode realmente cegar o homem, né? Desviá-lo dos seus caminhos. Não estou dizendo que o dinheiro é ruim, não, viu? Mas estou dizendo que existem esses riscos. O Balzac era um grande conhecedor destes riscos, e no próprio livro a gente percebe isso também, porque quando Carlos volta das Índias, não é? Ele volta por Paris, volta rico e com outros interesses. Aí reencontra a antiga amante, que começa a estimulá-lo, é apresentado uma mulher, a uma moça feia, mas que era... Ele diz no livro, né, que ela era feia. E eu me lembro até das características, viu? Mas que ela era de uma família nobre, mas uma família nobre que tinha falido também, né? Mas existia na nobreza o poder do nome, e ele tinha interesse em ter um nome nobre agregado ao nome dele. Então eu percebo muito essa relação com o que tu falou, sabe, Breno? De quando ele colocou o D no nome dele, querendo agregar um valor de nobreza. O Carlos também queria isso no livro, né? Ele queria trocar o sobrenome, né? Tirar o Grandet e assumir o sobrenome dessa família, né? Dessa família, para ele poder ter agora uma projeção de nobre na sociedade parisiense. E aí eu fiquei com tanta pena da Eugênia quando ela soube da história, de que ele tinha voltado, porque quando soube que tinha voltado, a primeira coisa que ela fala é: mas ele voltou por Paris, por quê? Se ele partiu de Saumur, né? Como quem diz, ele saiu daqui e tinha que voltar por aqui. Por que que ele voltou por lá? E aí, nisso, eu acho que já caiu a primeira moeda na cabeça dela, né? Opa, tem alguma coisa estranha. E aí ela foi percebendo, porque nesse meio tempo, a gente não comentou, mas a senhora Grandet adoeceu por conta da confusão, do despojamento da Eugênia. O senhor Grandet colocou a Eugênia de castigo,
Foi mais de um ano ele se iludindo, achando que ela estava vivendo às custas de pão e água, mas a Nanon não dava um jeito de levar uma comida, um patê, né? A Nanon sempre salvando a pátria, né, Macho? Mas a senhora Grandet adoeceu naquela confusão, foi algo muito forte para ela. É uma cena que eu acho que é a cena mais forte do livro, né? No começo do adoecimento dela, eu imaginei que fosse apenas uma histeria, sabe, Breno, Clever? Mas depois eu fui percebendo que não. Talvez tenha até começado como um histerismo, mas fisicamente, né, emocionalmente, espiritualmente, ela foi realmente muito abalada e foi definhando, não é? E uma parte interessante, porque eu sou médico, eu tenho que falar, né? Quando sugerem para o senhor Grandet chamar o médico, ele disse, eu não quero aqueles abutres na minha casa. Depois que eles vêm uma vez, eles inventam doença para ficar vindo sempre. E toda vez é uma moeda, né? Mas, gente, sim, aí eu acho que a morte da senhora Grandet é a parte mais forte do livro para mim também. Eu fiquei muito, assim, me atingiu, sabe? Eu fiquei abalado naquele momento. E olha que quem me conhece sabe que eu não sou muito de me envolver sentimentalmente, muito menos com os personagens de um livro. Mas é engraçado como eu me envolvi nesse, sabe? Para mim, trabalho, porque era forte. Então eu lia de noite em casa, no escuro, sozinho, embrulhado, que era guardar esse sentimento. Mas para mim o que ficou, assim, que foi forte foi a própria morte do pai Grandet. A morte do pai Grandet que dentro de mim ainda nutria uma certa esperança de uma redenção, de ao final da vida ter uma mudança, um olhar saído um pouco do material e olhar um olhar mais espiritual. Mas foi forte ver como ele morre, como a perseverança da ganância, da prisão com dinheiro, como ele morre ainda dentro dele. Isso me marcou bastante, porque eu tinha uma esperança, lendo, de que ao final ele fosse... Não, no final ele vai ver da questão da nossa pequenez, que a gente é falho, que a gente é mortal, e no final ele ia ter abrir uma brecha para uma certa lucidez em relação a essa falha de caráter dele em relação à avareza. Mas não, infelizmente ele não morreu ainda com esse tesouro, com esse olhar para esse tesouro dele, com esse olhar para essa ganância e tudo mais. Isso me deixou mal, assim, e vê-lo morrendo dessa forma. Isso que tu tá falando, Clever, é mais uma característica do realismo do Balzac, né? Em que não existe essa coisa de imagens idealizadas, românticas, redentoras, né? Do homem, não. Então, ele foi avarento a vida inteira, ele se abraçou com a avareza, ele tomava a avareza não como uma característica propriamente dele, mas como um motivador, né? Parte da identidade dele. Ele nem se questiona sobre o que ele é, né? Ele é avarento e ponto. É a forma como ele gosta de ser. E assim ele vai para o túmulo também sendo avarento, né? É interessante isso mesmo. E a morte dele também, para mim, foi muito triste. Foi um momento assim, muito penoso, sabe? Na narrativa. Uma das coisas que mais me chamam a atenção no romance, voltando um pouco àquilo que a gente estava dizendo no início, e a respeito do caráter da personagem Eugênia, né? É a maneira como ela vai enxergando essas coisas todas acontecendo na vida dela, e ao mesmo tempo que ela mantém, né, a sua retidão, né, moral, os seus princípios, os seus valores, ela vai aprendendo a jogar esse jogo da vida que é difícil, que é cruel, que as coisas elas não acontecem da maneira como a gente idealiza, que as coisas elas não vão acontecer da maneira como a gente pensava, e que a gente tem que encarar a realidade e jogar, né?
como diz aquela música, vivendo e aprendendo a jogar, né? Sabendo o que é que a gente está, onde é que a gente se movimenta, né? Ela consegue aliar uma grandeza moral com uma sensatez que ela vai adquirindo pela vivência desses acontecimentos, né? Ela vai deixando de ser inocente para, nessa perspicácia, se orientar. Não, o que é que eu vou fazer agora? O mundo é assim, a vida é assim, então eu vou fazer, sem me trair, sem trair a pessoa que eu sou, eu vou me orientar de maneira a, inclusive, preservar a pessoa que eu sou, preservar os valores que eu carrego comigo. Eu acho que isso, se antes eu tinha dúvidas a respeito do protagonismo dela, a partir daí eu já não tenho mais, porque ela ganha, ela salta aos olhos, né? À medida que a narrativa vai passando, ela salta aos olhos, assim, né, nessa maneira como ela vai se movimentando. O que outro ponto assim foi bem marcante foi que quando realmente a mãe Grandê estava para morrer e o tabelião lá, ele convenceu o pai Grandê a chamar o médico, porque se a mãe Grandê morresse, teria o risco da Eugênia reivindicar a parte que caberia à mãe, né? E aí ele cai na real e se desespera, não pela saúde talvez da mulher, mas pela a possibilidade de perder parte do dinheiro que ele tem, né? E outro, reforçando o que o Breno falou em relação a essa questão da grandeza que ela mostra, a Eugênia, é que quando a mãe morre e o pai entra em desespero em relação a essa questão da herança, ela abdica dessa parte da herança, ela assina o papel abdicando dessa parte de reivindicar essa parte da herança, a pedido do pai, né? Porque ela estava sofrendo a ausência da mãe, a perda da mãe, e o pai estava só focando em relação a essa questão do dinheiro. E ela mostra essa grandeza, mostrando realmente o que importava para ela. E é isso. E só complementando, como outra coisa que o Breno falou, que realmente quando o pai morre, cai no colo dela uma fortuna imensa, uma fortuna que ela nem imaginava que existia, e ao mesmo tempo os abutres, né? Querendo chegar perto dela, querendo aproveitar e ela teve essa grandeza, essa de saber trabalhar e saber sair desse emaranhado aí dessa novidade, de ser extremamente rica e ter ao redor várias e várias pessoas cobiçando o dinheiro dela, né? Nesse ponto, Clever, como é interessante a forma como ela é construída, né? Como ela, como pessoa, é formada. Porque, embora contaminada pela avareza do pai, isso fica claro no texto também, que mesmo depois que o seu Grandê morreu, ela continuou vivendo, né, experimentando aquela mesma rotina avarenta dentro de casa, não é? Com a economia do leite, com a economia da subsistência, da manteiga, né, que era um artigo de luxo, o açúcar, gente, que era um artigo de luxo mais ainda, né, os torrõezinhos que eram contados. Mas embora ela tivesse esse quê de avareza, tenha desenvolvido e aprendido com o pai a arte dos negócios, né, para uma mulher naquela época, mas ela dominava muito bem, então ela conseguia negociar muito bem, talvez até melhor do que ele. Como ela foi fiel à pessoa que ela era, né? Porque no início do livro, todo aquele delineamento religioso da Eugênia construiu nela, aparentemente, né, bases muito sólidas. Então, ela sabia que existia um compromisso da pessoa dela com o outro, com a pobreza, né, o relacionamento dela com os funcionários, coisa que o senhor Grandê não tinha, e por isso ele não tinha como ensinar para ela, né, mas que ela trazia consigo, dentro de si, né, como herança religiosa, muito provavelmente herdada pela mãe dela, né. Não é dito isso, mas a mãe da Eugênia deve ter sido a parte que trouxe para ela, foi a grande herança que a Eugênia teve do lado materno. E como isso vai ser interessante para o desenrolar do desfecho do livro, não é?
porque ela ser fiel a quem ela é ajuda ela a experimentar e a viver aquele recebimento, né, da famigerada carta. Toda hora eu uso a palavra famigerado nesse livro, né? Da carta do Carlos, que quando o Carlos manda uma carta para ela dizendo, olha, eu estou em Paris, mas eu já estou negociando aqui um casamento para mim aqui. Etc. Agora, a gente vai acabar contando o final do livro. Não, vocês entraram em partes do livro que eu não queria entrar, mas tudo bem, né? Pelo bem da conversa. Eu acho que tiver mais uns 10 minutinhos de conversa que a gente conta o final. Mas só uma coisa que eu... Não, eu ia falar só para já porque a gente estava para falar o final aqui, para tu já falar um pouco do próximo, né? Do próximo livro aí, para a gente poder fazer anunciar, eu queria só fechar uma coisa que o Isânio começou a falar a respeito dessa, que eu acho isso também uma coisa muito bonita da personagem, porque ela continua vivendo, entre aspas, como avarenta, mas na verdade ela não era avarenta. É porque aquilo dali para ela era uma resposta exatamente a toda aquela fixação que todos esses personagens, com exceção dela, da mãe da Ana, não tinham pela coisa do dinheiro. Então ela meio que ela assume para si esse estilo de vida herdado do pai, não porque ela tivesse um apego à riqueza, mas exatamente porque a riqueza não tinha absolutamente nenhum significado para ela. A forma como ela se relaciona é outra. A forma como ela se relaciona com a riqueza é completamente diferente. Então ela entende que aquilo dali não é importante para ela. E que para ela, assim, viver como o pai dela vivia é simplesmente viver como ela está acostumada a viver. Não porque ela quisesse guardar aquilo ou porque aquele dinheiro fosse algo importante para ela. Não. É exatamente pelo fato de ela ter aprendido pela experiência que ela teve com o pai e pela experiência que ela teve com o Carlos a partir da famigerada carta, é que ela vai entender que aquilo dali para ela não significa nada. E até o final, a última frase do livro, a gente percebe que aquilo dali realmente não significa nada para ela. Então isso para mim ainda ressalta muito mais a riqueza, a beleza dessa personagem. Gente, só para atiçar a curiosidade de quem vai ler o livro, vocês já sabem que ela recebe uma carta do Carlos, né? Aí eu disse, ela é famigerada. Será? Que ela é famigerada. Eu disse, agora ela vai se vingar. Nem que seja um pó de veneno de cianeto, ela bota dentro dessa caixa. Mas, enfim, o desfecho ele é muito interessante. Muito interessante. E antes de entrar no livro... A última frase aí, que até marquei a frase aí, a última. Só que não dá para ler, né? Não dá. Antes da gente passar para o anúncio do livro de março, eu queria saber, assim, qual é o que é que fica do livro Eugênio Grandet para vocês, assim, como experiência de leitura, como experiência de aprendizado? O que é que fica do livro para vocês depois dessa leitura? Ei, eu queria falar assim, para mim... Valeu a pena? Não valeu? Houve a experiência literária, né, de descoberta de um novo autor, da minha parte. A grandeza e a riqueza do texto é algo inegável. Você é alcançado, você é mergulhado mesmo na narrativa, você se envolve com os personagens. Por mais que a gente tenha falado que o senhor Grandet seja muito avarento, mas você se percebe muito próximo, né, a todos os personagens. E por isso que a morte de alguns deles é sentida de uma forma muito forte. Você se envolve muito com a Eugênia, com o próprio Carlos, e em especial com a Nanon. Isso para mim foi muito marcante. Então, para mim, uma riqueza do texto é o próprio realismo dele, não é? Ele não ter aquelas alegorias, mas ele ser um texto que vai direto ao ponto. Isso me envolveu bastante e me ajudou muito
a acompanhar a narrativa. Eu pretendo ler outras coisas do Balzac, depois de Eugênia Grandet, para descobrir mais, né, desse estilo dele de escrita, do estilo literário dele. Comecei, assim como o Breno está lendo, o Breno partilhou com a gente, né, Clever, um livro, na verdade, sobre a biografia do Balzac. Eu comecei a ler também, não avancei muito, mas o pouco que eu li é surpreendente você descobri-lo, né? Me perguntei por que até hoje eu nunca tinha lido nada dele. Embora eu conhecesse a famosa expressão das mulheres balzaquianas, né? Embora eu conhecesse, porque é muito comum todo mundo conhecer essa expressão para as mulheres da casa dos 30 anos, como a senhorita Eugênia Grandet era. Eu nunca tinha tido a curiosidade de mergulhar num livro dele, e esse foi um pontapé inicial muito forte, muito rico, muito interessante, e me deixou com gostinho de quero mais. E olha que eu tenho dificuldade para ler, viu? Eu me esforço bastante para ler. Clever, você está mudo. Ative o seu microfone. Pronto. Como aconteceu no último livro, está acontecendo isso, uma forma de escrita diferente, mas que ao mesmo sendo diferente, ela é contagiante, ela é interessante, e ela cativa assim, a forma da gente ler e a forma de escrita, o estilo literário, e faz a gente querer mergulhar, como o Izane e o Breno falaram. É uma forma, um estilo que cativa, que me cativou também, que dá vontade de ir atrás, de mergulhar um pouco mais, de conhecer o autor e ver por que a obra dele é assim, baseado na história dele. É interessante essa forma como a gente está lendo e debatendo esse livro, a gente está mergulhando um pouco mais, que não é só uma coisa solitária que a gente está partilhando em si. Foi muito interessante para mim, muito interessante essa leitura do Balzac. Eu nunca tinha lido nada dele, e poder saborear, mergulhar aí nessa forma de escrita, nesse realismo dele, foi muito interessante. E espero, assim como todos os outros, ter a oportunidade de lê-lo mais aí em outros títulos aí. E poder até mergulhar um pouco na história dele, né? Entender a vida dele, do autor. Eu tive a chance de ler o livro ao mesmo tempo que ler a biografia do próprio Balzac, e é impressionante como uma coisa alimentava interesse pela outra, assim, porque quando você sabe da história do autor, você vê impressas na obra as marcas da vida dele, e eu vejo muito, assim, do Balzac naquilo que ele escreve, assim, pelo menos nessa obra específica. E eu acho muito interessante, eu que também escrevo, eu acho muito interessante também essa coisa de você ser um escritor consciente do seu ofício e desejoso de criar uma obra, de deixar uma obra realmente para a posteridade, assim, e trabalhar para isso. Então, o Balzac, talvez o interesse pelo Balzac, pela figura humana do Balzac, tenha sido muito mais interessante, tenha sido muito maior para mim do que o interesse pelo próprio livro, que não foi pequeno, que eu adorei, assim, eu gostei muito do livro, gostei da maneira como ele escreve, gostei da maneira como ele vai captando essas nuances dos personagens, mas confesso a vocês que eu me interessei muito mais por ele, pela figura humana do Balzac, né, pela maneira como ele conseguiu levar a cabo um projeto tão grandioso, né? Porque eu fico olhando assim e eu digo, meu Deus, 87 romances, sem contar os que ficaram de fora da comédia humana, então é uma obra, assim, que não tem paralelo. Então é muito interessante. E ele não viveu muito, né? Ele viveu 51 anos. Então essa obra toda dele, majestosa, ele fez, assim, descontados os primeiros anos em que ele escreveu muita porcaria, essa obra toda ele conseguiu fazer em 20 anos, o que é um assombro. Então eu gostei muito.
Eu acho assim que eu com certeza vou voltar para o Balzac muitas e muitas vezes, porque, enfim, é realmente genial. Ele merece o título que ele tem. E já que nós fechamos o livro, eu vou anunciar, né, o nosso livro de março, que eu já quero desde já dizer que é um livro considerado maldito, desde a época em que foi publicado, na verdade, desde a época em que foi encenado, porque nós vamos ler agora uma obra de teatro, né, uma peça escrita pelo bardo inglês William Shakespeare, que é o Macbeth, ou Macbeth, que eu escutei que quando você tem essa expressão Mac, a sílaba tônica vai exatamente para a sílaba posterior, né, como McCartney, McDonald's, então é Macbeth, como a gente tem que pronunciar. Isso me explicou uma professora de inglês, então ela com certeza sabe mais do que eu. Então essa é a obra que a gente vai ler no mês de março. É uma obra sombria, é uma obra considerada maldita, porque ela vai envolvida com... É uma história muito pesada, então ela vai envolvida com toda uma aura de mistério, de sofrimento, de caráter sombrio. Então a gente vai ler essa obra no mês de março. E eu convido já todos vocês que estão nos acompanhando nessa trajetória literária, que já leram Eugênia Grandet, como a gente já leu agora no mês de fevereiro, que já quiser antecipar, vai ser o livro do mês de março. E vamos entrar também não somente na obra em si, mas também todo o universo do Shakespeare, né? A sua realidade, como ele viveu. Ele é que é considerado o ponto culminante de toda a literatura ocidental, né? Não existe nada que se sobrepõe ao Shakespeare, né? Ele é o escritor talvez mais influente de toda a nossa literatura ocidental. E eu confesso para vocês, eu já li coisas do Shakespeare, e eu confesso para vocês assim que é sempre com esse sentimento de reverência, porque ele é tão falado, tão respeitado, tão, enfim, tão tudo, que toda vez que assim, que eu tenho que ler, eu sempre fico com aquele meio que medo de como quando você se aproxima de uma coisa muito grande assim. Mas é um livro, eu estou muito animado, já separei também. Eu quero sempre, ao mesmo tempo que eu estou lendo a obra, eu quero ler também a biografia do autor para entender o que se passa, como foi que ele viveu, como foi que ele escreveu essas obras. Eu acho que enriquece mais. E é isso. A gente se vê em março. Você que está nos acompanhando pelo podcast, também você pode curtir o nosso conteúdo, o nosso material, divulgar os nossos podcasts com seus amigos, nas suas redes sociais. Você que nos acompanha pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, dê o seu like, ajude o canal a crescer. Eu queria agradecer a presença de vocês que estão nos acompanhando, queria agradecer aos meus companheiros de bancada, Isânia Martins e Chico Clever. É sempre uma honra, uma alegria e um prazer muito grande estar com vocês. Aí vocês se despeçam também, né? Para não ficar só uma coisa comigo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Mais uma vez foi uma alegria muito grande poder estar junto de vocês, meus irmãos, compartilhando as impressões das nossas leituras nesse ano e até o mês de março. Queria agradecer a todos aí, a vocês aí que tá compartilhando junto esses momentos que passa tão rápido, né? Esse bate-papo. E já estou interessado aí em conhecer também um pouco mais de Shakespeare e mergulhar um pouco mais nessa história aí. Então é isso, pessoal. Então é isso, gente. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus e até a próxima.